seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o Indústria Sustentável, o seu programa de ESG. Aqui nós contamos para você as novidades das práticas ESG na indústria cearense. E hoje o programa está com gostinho de sorvete. A empresária Socorro Castro vai nos contar a história da DUG e como a empresa trata as questões relacionadas ao compromisso socioambiental. Também com a gente, Auxileia Farias, coordenadora de ESG, a nossa comentarista. Olá, Socorro, seja bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. A gente está aqui falando de um assunto tão importante. Olá, Auxileia, bem-vinda novamente. Obrigada, Cris. Mais uma semana hoje com uma convidada mais do que especial, né? Exatamente, a gente quer saber tudo sobre esse setor, esse segmento da indústria de alimentos do Ceará, Socorro. Mas antes eu queria conhecer um pouquinho da história da DUG. Conta um pouquinho como é que foi o surgimento da empresa, quais são as principais características que ela tem e um pouquinho da história, que acho que todo mundo quer saber um pouquinho sobre isso. A DUG Sorvetes, ela já tem 34 anos, né, na verdade. Ela começou lá atrás com o Eugênio Gondim, que era meu esposo, né? E ele sempre foi conhecido por trabalhar com produtos bem diferentes, fazer sorvetes diferentes, como sorvete de capim santo, rapadura, parmesão, fazer sabores exóticos, né? E sempre também trabalhar com produtos específicos para clientes, né? Clientes que querem alguma coisa diferente. Em 2021 ele faleceu na pandemia e desde então eu tomei de conta da empresa. Eu já trabalhava junto com ele, eu já sou engenheira de alimentos, já era engenheira de alimentos, né? Também confeiteira. Então eu já ajudava ele nessa parte de criar novos produtos, de fazer as mesclas dos sorvetes, né? Então, só fiz, vamos dizer assim, agregar a função, vamos dizer assim, a função do RH, né, a função administrativa da empresa. A parte técnica você já fazia na gestão do seu marido. Sim. E agora você agregou a parte administrativa, né? Isso. Não, vamos dizer assim, não atuava direto com ele, toda vida eu fazia mais, vamos criar um sabor tal, me ajuda a fazer isso. Então, eu ajudava mais nesse sentido. Você mencionou alguns sabores exóticos, né? Você chamou de exóticos, né? Nessa escolha dos sabores que a sua empresa trabalha, vocês escolhem produtos regionais? Como é que vocês tratam esses alimentos regionais? Sim, a gente trata também, assim, faz muito produto regional, vai depender muito do cliente, né? Isso tudo começou com ele lá atrás, tinha alguns chefes conhecidos que o procuravam e diziam, vamos fazer sorvete de tal coisa. E ele ia e desenvolvia, né? A gente até brinca muito com uma história que teve numa reunião com vários chefes de cozinha, começaram, apresentaram ele faz sorvete de qualquer coisa. Aí numa brincadeira surgiu, duvido ele fazer um sorvete de panelada. Sorvete de panelada. Isso. Ele fez o sorvete de panelada. Não ficou bom, claro, porque panelada, gelada, né, vamos dizer assim. Mas ele mostrou que ele conseguia fazer tudo que era proposto. Qualquer sabor de sorvete. Qualquer sabor. E qualquer loucura de sabor de sorvete ele conseguia fazer. Assim, conseguir fazer, a gente consegue fazer qualquer sabor, né? Às vezes é aquela questão, se vai realmente ficar bom ou não. Você tomaria um sorvete de panelada, Auxileia? Eu comeria, né? A gente tem também que olhar acho interessante você falar, vem muito do cliente. Cultura, né? Território, o apreço que você tem à sua história. Isso aí, né, é uma empresa realmente comprometida com as suas raízes. Isso é ESG? Com certeza. Não dá para falar de ESG sem tomar conta, né, do povo, cuidar da nossa cultura. O cearense tem uma cultura muito forte, tem várias vertentes e a culinária, então, nem se fala. Eu sou apaixonada, né? Como é que se dá o processo dentro de uma empresa de sorvete, que eu acredito que é uma empresa totalmente cearense, né? Sim. Localizada aqui no Ceará. Como é que se dá o processo de acompanhamento das mudanças tecnológicas que o processo de alimentação acaba demandando das indústrias? Sim. Tem algum planejamento específico para que a gente possa, para vocês poderem acompanhar essas mudanças? Sim. Na verdade, a gente está sempre ligado às tendências de mercado, né? A gente acompanha muito as feiras, tanto no Brasil como no exterior. Né? Esse ano eu tive já na FISPAL em São Paulo para ver quais são as novidades. Ano passado
tive já em 2 feiras internacionais, uma na Itália, outra em Paris, e a gente está sempre vendo o mercado, quais são as tendências. Agora está bem ligada a questão do ESG, né, que a minha empresa está sendo certificada, certo? Então a gente sempre também busca a tendência que tem alimento saudável, toda essa questão. Então a gente vai vendo o que está acontecendo no mercado e começa a estudar sobre esse assunto para trazer para a gente. Auxilia, esse processo, a FIEC também dá suporte nesse processo de acompanhamento das tecnologias novas? A gente dá suporte no sentido de sempre orientar. A FIEC fomenta muito estudo, pesquisa de mercado. O nosso Observatório da Indústria é uma máquina, né, de pesquisa de tendências. Fazemos muito isso, sim, Cris. E você falou interessante. Na Itália, na França, o mercado europeu de sorvete é o maior do mundo. Engana-se quem que acha que não toma sorvete no inverno, né? Então, a gente tem que estar sempre, como empreendedora, Socorro, já te parabenizo. A ADUG tem isso muito na essência, né? É uma empresa que está passando pelo processo de certificação ESG na FIEC e a gente se depara com esse protagonismo. A ADUG quer sempre estar à frente, o que é que tem de novidade? E isso aí é empreender de forma inovadora. Isso é ESG com certeza. Com certeza. Vocês têm um planejamento estratégico para acompanhar as tecnologias internamente? Como é que isso funciona dentro da sua empresa? Sim, como eu disse, né, a gente vai buscando o que é que está acontecendo de novo e sempre senta e coloca no papel para ver o tempo que vai levar para a gente desenvolver, né, tudo isso para poder realmente sempre estar trazendo o que há de melhor para os nossos clientes. Me parece que a indústria de sorvete é uma das indústrias que podem ser mais afetadas com um aspecto assim de mas sorvete não é bom para dar para criança, por exemplo. Vocês têm algum tipo de cuidado com os ingredientes que vocês utilizam? Sim, isso realmente é uma fala que a gente vê muito nas redes sociais, que sorvete é o pior alimento e na verdade não, né? A Auxilia falou da Europa, nas vezes que a gente vai lá, a gente vê que o sorvete é uma refeição, né? É um lanche, vamos dizer assim. Sorvete é um alimento, né? Sorvete é considerado um alimento, ele é um alimento. Então, assim, hoje em dia a gente trabalha com produtos de qualidade, né? A gente utiliza leite, creme de leite, né? Usa a gordura animal, certo? A gente, por exemplo, os meus produtos, a gente não, na maioria, né? Não usa corantes, as nossas mesclas a gente produz na própria empresa com a fruta. Então, tem vários tipos de empresa. Tem empresas hoje em dia que trabalham com produtos veganos, né? Tem aquela questão do zero adição de açúcar, já tem outros com ingredientes funcionais. Então, assim, tem público tem sorvete para todos os públicos. Você ficou com vontade de tomar sorvete? Eu fiquei. Mas a gente vai fazer nossa primeira paradinha, quem sabe não tem um sorvetinho aqui no intervalo, né? Fica aí que a gente volta já já. Voltamos. Socorro, me fala um pouquinho do público da ADUG. Qual é o seu público hoje? Hoje a gente atinge um público bem variado, né? Vamos dizer assim, a gente tem a fábrica, a gente trabalha com pessoa jurídica, né? Restaurantes, confeitarias, cafeterias, açaiterias, sorveterias que querem revender nosso produto, né? Hotéis. Então, é um público que vai revender o nosso produto, né? Tanto como somente o sorvete, com a bola de sorvete, como para montar a sua sobremesa, tá? E também a gente atinge o público final, que a gente tem uma loja também na Virgílio Távora, certo? Então, a gente atinge, vamos dizer assim, todos os públicos. Qual que é o carro-chefe da ADUG? Qual o sorvete que identifica a marca? Vamos lá. O carro-chefe a gente sempre diz que seria o creme baunilha, por trabalhar muito com restaurantes, confeitarias, que sempre é o básico que o pessoal usa bastante. Mas a gente tem outros sabores que são bem conhecidos da marca, né? Que, por exemplo, o brownie. O brownie, todo mundo adora o brownie porque é bem diferente. O brownie é produzido por nós mesmos lá na fábrica, né? Aí tem uns sabores diferentes que faz sucesso, que às vezes a pessoa vê, por exemplo, capim santo, né? Às vezes a pessoa, sorvete capim santo, tô nem tomando chá, tô nem doente, né? Mas aí a pessoa prova e vê realmente que o sabor é bem agradável,
né? Aí tem aqueles tradicionais que todo mundo gosta, né? Creme de avelã, cookies. E tem os mais diferentes, como rapadura, que é bem regional, né? Tapioca, certo? Então tem para todos os públicos. Vocês escolhem produtos que também têm esse compromisso socioambiental? Sim, como eu disse, né, a gente tenta trabalhar com a mínima adição de aditivos, conservantes, corantes, né? Claro que vai ter, porque a gente trabalha com um produto que tem uma validade maior, justamente um armazenamento, vai congelar, não é aquele produto fresco consumido todos os dias para o cliente, né? Ele vai ter uma distribuição, mas a gente tenta reduzir isso o máximo possível. Mas assim, nas suas parcerias, assim, nos seus fornecedores, qual que é a relação entre a do G e os fornecedores nesse aspecto? Vocês procuram produtos orgânicos, com algum tratamento especial para não ter agrotóxico, ou um cuidado especial com esse tipo de aquisição? Vocês têm isso, não? Sim, sim. Por exemplo, as nossas frutas, né, o sorvete capim santo que eu falei aqui, a gente tenta pegar eles de hortas locais que não usam agrotóxico, né, o manjericão, a gente tenta esse trabalho mesmo e procurar empresas confiáveis, né, empresas já que têm alguma certificação para a gente saber o que realmente a gente está recebendo naquele produto. Socorro, com relação ao público, você observa no seu público consumidor que ele está mais atento a essas questões, que eles vêm mudando essa percepção sobre produtos e empresas com preocupação ambiental, e eles estão passando a decidir a compra baseada nesse aspecto? Você já observou isso? Sim, com certeza, né? O público está mudando, está ficando mais consciente, né, dessa prática, procurando sempre diminuir o consumo de papel, de guardanapo, né? Em vez de usar o guardanapo, às vezes vai até a pia e lava a mão, né? Até mesmo procurar ver se a embalagem, o copinho lá do sorvete é reciclado, é biodegradável, né? Em vez de pedir até mesmo o copinho, pede a casquinha, que a casquinha ele já vai comer, não vai ter aquele descarte daquele lixo, vamos dizer assim. Então, sim, o público está mudando, está querendo ver a empresa realmente que está pensando no futuro, né? Na verdade, o futuro já é hoje, né? E a gente já tem que partir de hoje para ter um futuro, vamos dizer assim, né? Alcileia, quem é esse consumidor de sorvete de hoje? São pessoas mais jovens, que já tem essa postura que a Socorro falou, hoje a gente já pode dizer que não é mais uma questão só de faixa etária dos milênios? Não é uma questão geracional, de jeito nenhum. Sorvete é para todo mundo, né? Todo mundo gosta, do vovô ao netinho. Mas tem uma geração, você citou bem, milênio, geração Z, essa geração que está chegando no mercado, já dona do seu próprio dinheiro, já tem esse poder de decisão de compra, e ela está mais antenada. Eu não sei se eu me engano, não conheço, né, a fundo a temática, mas eu conheço de vida, a primeira embalagem comestível é a casquinha de sorvete. E isso está crescendo demais. Eu estava lendo há pouco tempo uma matéria da revista Exame sobre o crescimento do mercado de alimentos pronto, né? Principalmente aqueles que estão para entrega, nessa vida corrida que a gente leva. E, em paralelo a isso, explode a questão das embalagens comestíveis. A modelo do sorvete, as pessoas começam a buscar uma embalagem que não vai deixar resíduo. E essas empresas, como a do G, já está começando a ficar mais atento. Então, tem placas, tem cartazes, tem anúncios, né? Você precisa mesmo dessa sacola plástica? Essa embalagem não seria possível, que às vezes é de isopor, não seria possível substituir por esta que é comestível? As lojas também estão com esse ambiente de comunicar esse compromisso da empresa. E o consumidor que está mais antenado, isso faz toda a diferença na hora de conquistar e retê-lo. Com certeza. Vocês têm uma política de comunicação visual assim nas lojas de vocês para fazer essa orientação do consumidor? Não, no momento ainda não. Como eu disse, a gente só tem apenas uma loja, né? Ela é bem pequena, então a gente ainda precisa estudar sobre isso. Eu acho que é uma questão que a gente poderia abordar com mais a gente se deter um pouquinho mais nisso, que é a comunicação de ESG, né, Alcileia? Eu acho que comunicar, assim como educar, são dois aspectos que caminham paralelamente para a gente ter
um ambiente mais consolidado de ESG. Você não acha? Eu tenho certeza, e tudo bem de não ter iniciado, ninguém vai acordar sustentável. A gente sempre diz que a gente vai poder fazer dentro das nossas possibilidades, dentro do tempo que é possível fazer, mas o importante é começar. Eu não atendo tudo na minha empresa, eu não estou 100% sustentável, mas eu tenho essa prática, eu estou vislumbrando o mercado, já está no meu radar, atempadamente eu vou fazer esse movimento e tudo isso é uma construção. De fato, esse edifício chamado sustentável, a construção dele já está mais alto, ainda bem, mas é uma construção sim e é uma construção evolutiva e contínua. O que vocês precisam, assim, tem que ser rapidinho essa resposta, que a gente vai sair para o último intervalo. O que vocês precisam de suporte no dia a dia, eu digo empresário, para consolidar esse conceito? Na verdade, assim, a gente já utiliza algumas práticas sustentáveis na loja, na fábrica a gente está certificando o ESG, está terminando esse processo. Na loja a gente já utiliza o copinho biodegradável, né, a sacola reciclado. Então, assim, falta mesmo aquela questão, às vezes até de ter o produto no mercado. A questão da embalagem comestível de sorvete, ela tem apenas, se não me engano, uma fábrica fazendo, ainda está de difícil acesso. Então, tudo isso ainda está dificultando. Como a Auxilia falou, a gente está começando a construir, né? Então, espero que em breve já esteja bem mais alto para a gente conseguir fazer mais coisas. Essa construção não para nunca, pode ter certeza. A gente vai fazer nossa segunda parada e volta já já. Fica aí. Voltamos aqui para o nosso último bloco. Socorro, como é que você, de uma maneira mais abrangente, mais conceitual, como é que você avalia a adoção de práticas ESG pelo setor industrial, especialmente a indústria alimentícia? Isso eu acho muito importante, né? Porque para contribuir, né, com a sociedade de um modo geral. Então, assim, estamos fazendo a certificação ESG agora, estamos já finalizando, né? Espero esse ano já concluir ainda esse ano, né? Então, assim, ele traz para a gente coisas que até mesmo a gente já fazia e não sabia, né? Vamos dizer assim, e também cada vez mais a melhoria, né? Como disse, é um degrau que a gente vai construindo, né? Esperamos que esse prédio fique alto, bem alto em breve, né? E a gente já está nesse processo, já está crescido, né? Esperamos crescer cada vez mais, né? E até mesmo para a gente cada vez mais contribuir com o futuro, né? Contribuir com a sociedade. Auxilia, tamanho da empresa influencia num bom caminhar das práticas ESG? Acredito que não, né? Eu acredito que não. Na verdade, o caminho se faz caminhando. A gente precisa começar. É de pouquinho que a gente vai crescendo. Ter duas práticas, mas ter essa consciência, mapear quais são os temas estratégicos. E a gente está falando de negócio, é preciso trazer estratégia. O que é importante para mim nesse espaço de tempo, para esse tipo de consumidor que eu atendo? Só tá dentro dessa temática de uma forma mais estratégica, mas sempre antenado no mercado, isso já é um bom começo. Acompanhamento, né? Observação, na verdade. Acho que a observação é um atributo que para o setor produtivo e para a vida das pessoas ele é fundamental, né? Como empresária, Socorro, como é que você avalia hoje no nosso cenário a educação ambiental? Já temos educação ambiental suficiente? Não, eu acho que não. Eu acho que deveria vir desde criança, né, essa educação e para poder ter como exemplo, né, e do modo geral, porque às vezes eu acredito muito, a criança segue o exemplo dos pais, né, se ele vê que os pais não têm essa educação ambiental, ele vai fazer o que? A tendência, claro que existem exceções, né, a tendência é que ele vá seguir essa não educação ambiental, vamos dizer assim, certo? Então tem que ser construído desde a criança até o idoso, né? Para todo mundo seguir essa proposta e todo mundo ficar cada vez mais atenado a isso. Às vezes a gente sabe que as pessoas são muito egoístas,
né? Cada um diz, ah, não vou fazer isso que para mim não vai fazer diferença nenhuma. Não pensa no próximo, né? Não pensa nas próximas gerações. Então, acho que isso é muito importante, ter essa consciência que você está fazendo aquilo ali não é só para você, mas é até mesmo para o seu filho, para o seu neto e para os que estão à sua volta. Eu acho que ela definiu lindamente, né, esse conceito circular, que é a preservação do planeta, que é a preservação das espécies, né? O que você diria, acrescentaria mais a isso, Alcileia? A gente percebe na Socorro, né, uma sensibilização consciente. Não adianta você dizer que está sensível, mas ter consciência do desafio, das tendências, do meu contexto. Percebam, nós estamos nesse momento, nessa terra, visitando essa terra, mas foram gerações passadas que nos trouxeram até aqui. E a gente precisa construir para que as próximas gerações recebam o melhor. Não é justo a gente ter recebido um paraíso e devolver a degradação para as próximas que estão por vir, né? É mais do que uma consciência, é uma questão de compromisso. Eu tenho um compromisso com os meus, com os seus, com os nossos e com aqueles que ainda estão por vir. Eu acho que esse conceito de, eu acho que ele é pré-escola, acho que a educação ambiental começa em casa, com o bom exemplo que você dá para a sua família e também pelo ensinamento propriamente dito de práticas diárias e cotidianas que você não imagina que são práticas ESG, não é? Como você não ficar descartando papel, você não ficar utilizando, fazer trocas. E uma criança que cresce num ambiente assim, me parece que será um cidadão, um adulto capaz de preservar o seu planeta, né? Porque as gerações anteriores, né, Alcileia, as gerações que vieram antes, elas não tinham preocupação ambiental. As pessoas não tinham preocupação ambiental. Não, Alcileia, era um cenário muito... Como é que era possível viver naquele cenário? Me explica. É aquele consumismo, né? Desde a Revolução Industrial, lá atrás, que a gente começou uma industrialização nesse sentido. Vamos evoluir economicamente, quanto mais eu produzo e quanto mais eu induzo o consumo, mais eu vou produzir. Então, eu vou induzir o consumo... O círculo era esse, a economia circular era essa. Quanto mais eu induzo o consumo, mais eu volto e produzo. E aí não tinha essa circularidade, ok, vamos induzir o consumo, mas do consumo responsável, o consumo racional, para que eu produza, retirando menos do meio ambiente e circularizando embalagens, produtos, ressignificando a questão do processo produtivo. Isso passa muito por mulheres, mulher é muito, né, antenada. Ter aqui a empresária como a Socorro, super antenada, isso dá um afago no coração da gente. Nós, mulheres, estamos protagonizando grandes temas do mundo. Sim, eu até costumo dizer, né, lá na empresa, não porque, eu vou contratar mulheres, não. Realmente porque as mulheres que apareceram na seleção, elas estavam preparadas para o cargo. Mas nossa parte administrativa, 75% dela são de mulheres, não é composta por mulheres, né? A gente tem mulher na produção também, né? E assim, que normalmente indústria está ligada o quê? Muito a questão do homem trabalhar na indústria, né? E lá a gente tenta trazer também as mulheres competentes para a nossa equipe. Maravilhoso esse adendo da diversidade, da igualdade da busca da igualdade de gênero, né? Eu queria, infelizmente a gente já está no finalzinho do nosso programa, eu queria saber de você, Socorro, qual é sobre o futuro, qual é a perspectiva que você vislumbra enquanto empresária, enquanto industrial, para o mundo, para a gente, para o nosso mercado e para o mercado, que o mercado seja um mercado mais consciente, enfim. Como é que você avalia essa questão? Eu acredito que o mercado está mudando, né? Que ele já está buscando essa consciência e a gente espera que cada vez aumente, né? E que possa crescer cada vez mais essa questão do produto, do sorvete, né? Como a gente está falando aqui hoje do sorvete sustentável, do sorvete saudável, do sorvete que vai ter lá uma adição de algum produto que vai fazer bem para você, como hoje a gente já tem a adição lá do whey protein, né? Desses produtos que traz algum benefício à saúde, certo? Então a gente procura sempre o melhor para vocês. A gente agradece que vocês entreguem sempre o melhor. Eu agradeço a sua presença, Socorro. Eu agradeço a sua companhia sempre aqui conosco.
agregando o máximo valor a essa conversa. E já faço um convite para você retornar para a gente conversar novamente em outra oportunidade. Muito obrigada, Socorro. Eu que agradeço e com certeza estarei aqui novamente. Obrigada, Cileia. Obrigada. Vamos aguardar Socorro após a conquista desse selo. Isso, vou voltar já com o selo SG. E obrigada a você que esteve conosco por mais uma semana e a gente volta na semana que vem. Até lá.